Eu, Alice no País das Maravilhas, não caí no buraco do coelho. Na verdade, eu atirei-me de cabeça. Estava ali o buraco preto, eu não sabia o que é que ia acontecer, mas atirei-me. E atirei-me em muitos buracos e bati com a cabeça montes de vezes, mas fui aprendendo com os meus erros e acho que bater com a cabeça, errar, é super importante na vida. E vou-vos contar um bocadinho da história, do contexto. Isto sou a minha irmã, e eu digo aqui que o meu pai teve 2 filhas. Minha mãe também teve, of course. Aliás, teve-nos 9 meses a cada uma. Gostou-lhe muito mais ela que ao meu pai. O meu pai só se divertiu. Mas isto é um contexto. A razão pela qual eu me atiro a tantos buracos. O meu pai sempre foi um bocadinho machista. Sempre foi muito machista. Ali, tipo aquele género de homem que as mulheres desejavam ter em casa. Lá em casa era, façam o que eu digo. E com 2 miúdas, meu pai achava que nós devíamos ficar em casa, a lavar pratos, a limpar a casa, e o homem é que devia trabalhar e arranjar dinheiro. Eu e a minha irmã crescemos com uma... Pai, what the fuck? Tens 2 filhas, não podes pedir isso de nós. E fomos estudar e cada vez mais. E quanto mais o meu pai dizia isso, mais nós queríamos o contrário. A minha irmã formou-se em terapia da fala, apesar de eu hoje ser treinadora de golfinhos. E eu formei-me em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes. Mas desde que cheguei, eu sou de Algarvia, sou do campo 100%, cheguei a Lisboa, a primeira coisa que me aconteceu foi ser multada a andar de metro, porque não obliterei bem, eu nem sabia que tinha que obliterar. E fui a tribunal e a juíza gozou comigo na minha cara e eu, isto é que é a cidade, isto é que é a vida. E aí comecei-me a fazer, acho eu, uma mulher. Então, outra coisa que também me fez aprender a persistir até que alguma coisa aconteça foi o meu treinador Paulo Costa. Ele é treinador da equipa da Portinado, no Algarve, uma equipa que ninguém dava nada por nós, porque somos algarvios e não há condições, não há piscinas de 50 metros, temos que ir até Olhão. Mas, na verdade, ele já levou atletas aos mundiais, aos europeus e agora com ambições de ir aos Jogos Olímpicos e foi treinador do ano muitas vezes. E ele também me ensinou a ser persistente naquilo que eu queria e naquilo que eu acreditava. Então eu criei-me no meu País das Maravilhas. E como a Marta não trouxe maquilhagem, eu maquilhei-me para não se ver as borbulhas, mas eu vim como eu acho que sou Alice 100%, numa sociedade que às vezes não me aceita que eu seja Alice. O meu próprio pai dizia sempre, ai, tu vives lá nesse teu mundo, acorda para a vida, tipo, não inventes. Mas eu nunca conseguia deixar de inventar e seguia muito aquela coisa do meu instinto. Tantas coisas, por exemplo, para mim, como contigo, não há aquelas barreiras de por ser presidente ou por ser uma pessoa com um cargo muito alto, não vou poder falar com ele, tenho vergonha, não. Eu acho que não há barreiras, toda a gente é humano, toda a gente gosta de ser bem tratado. A minha irmã diz que eu sou um bocadinho autista, ou que o meu grau de autismo é um bocadinho mais elevado que o normal, não sei se isso tem a ver, mas a mesma energia com que eu pus na natação e continuo a pôr, a não submissão a essas regras estúpidas impostas pela sociedade, que cá em Lisboa, em Portugal, quando eu procurei trabalho cá, bati com a cabeça na parede tanta vez, e a vontade de fazer acontecer fizeram-me sair de Portugal. No 5º ano da faculdade fui para Erasmus, para uma cidade que não interessa ao menino Jesus, chamada Saint-Étienne. Não se passa nada, não se passa mesmo nada, eu nem sequer tinha dinheiro para ir ao cinema, então eu dediquei-me a estudar, escrevi um livro, chorava todos os dias, sentia-me mesmo infeliz, mas ao mesmo tempo era uma infelicidade, tipo, está a ser muito difícil, mas acho que estou a crescer, sentia-me mesmo a crescer. Então escrevi um livro, metade em português, metade em francês, para inspirar outros portugueses a saírem debaixo das saias das mães e a irem à luta, que isso era bom. Bem, isso aconteceu quando eu tinha 23 anos, desde então nunca mais voltei para Portugal. Procurei sempre essa sensação inconfortável, desconfortável, triste. Eu odeio chorar, mas estou sempre a chorar porque estou triste, fora da minha família, dos meus amigos. Mas nunca perco nem o humor, nem a ironia, espero eu. Fui trabalhar para o Guardian, depois de ter estudado na Suécia. Por exemplo, quando fui para a Suécia, e quero aproveitar este momento, quando fui para a Suécia, tinha um namorado de 6 anos que está ali sentado e que eu pensava que me ia casar com ele e ele acabou comigo porque eu fui para a Suécia e adoro dizer isto em público para o mundo todo ouvir. Payback time. Mas pronto, isso por acaso fez-me chegar hoje em dia onde eu estou, acho eu. Se não estaríamos em casa com 5 filhos, não é, João? Ser portuguesa tem-me ajudado tanto. Porque eu tenho uma lata do caraças. Cá em Portugal, era impossível eu pensar que ia falar com um político, porque ele nem sequer ia ter tempo para mim. Já falar com o reitor da universidade é um grande número. Eu chego à Suécia, pronto, estudei-me, como o meu namorado acabou, eu estava super obcecada por estudar, eu não dormi, I gave up sleeping totalmente, e fui a melhor aluna do meu curso, toda a gente gozava comigo, eu era o Latin Corner, com os suecos todos armados em, nós é que somos bons.
E no meio do verão eu não queria vir para Portugal para não encontrar o João Lapa, então fui para Londres entrevistar todos os diretores de tecnologia, porque eu queria trabalhar em tecnologia. E entrevistei o diretor do Guardian. E eu assim, explica-me tudo como se eu fosse muito estúpida, eu quero saber tudo sobre tecnologia. Eu sou designer e quero trabalhar como designer ao lado de um programador, porque quero ver os meus designs a mexer. E ele disse, passámos 3 horas à conversa, foi incrível. Eu, como é que esta pessoa que é tão alta na sociedade e no mundo dele e deve ganhar milhões, está aqui a perder tempo com uma miúda que nada sabe? E ele assim, Mariana, se estás tão entusiasmada em vir trabalhar para o Guardian, porquê é que não vais? E eu, a sério? E ele, sim, vá. Tenho aqui um programador que precisa mesmo de uma designer, porque ele nunca tem designers para trabalhar com ele. Ótimo. Eu aceitei, fui logo direta, não tinha dinheiro nem para ir à casa de banho, e então disse, vocês têm que me pagar, é o meu emprego de sonho, mas vocês têm que me pagar, eu não vou poder. E eles pagaram, foi a primeira vez, e eu sentava-me lado a lado com o técnico, e o meu primeiro projeto foi o Wikileaks, ou seja, isso lançou a minha carreira assim, tal. E depois dos Wikileaks, fiquei lá a trabalhar 3 anos, a minha linha de aprendizagem foi assim, eu já não vou ter acesso para acabar o curso, acabei tudo por Skype, e e-mail e conferência. No Guardian eu tive a sensação, exato, o que é ser jornalismo, porque eu trabalhava mais para comercial e eu não gostava nada de advertisement. Descobri que podia estar a fazer uma coisa, a vender histórias, que é o que eu gosto. Eu sou uma contadora de histórias, desde que nasci. Mas histórias reais, histórias que importam, histórias de pessoas que nunca são ouvidas. E então, depois disso, esta era a minha equipa, o meu boss é aquele bigode d'Artagnan. E este ano, em janeiro, na realidade em dezembro estávamos nós de férias e a minha mãe proibiu-me de tocar no computador, recebo um e-mail que recebi no telefone a dizer, olha, nós estamos interessados em ti e a tua carreira profissional como visualizadora de histórias, que é Visual Storytelling, que é o que eu faço, e sou designer de interativo, ou seja, faço aplicações não só para telemóvel como para computador. Gostávamos que trouxesse essa tua experiência para a América Latina, podes escrever uma proposta, o que é que tu gostavas de fazer? E eu, minha equipa... Gosto tanto da minha equipa, tipo, finalmente em Londres, eu pensava que nunca na vida ia viver em Londres, que era cinzenta, eu sentia a minha família, tipo, era a única rapariga, e começava a achar, devia haver mais miúdas, porque eu estimulava a equipa, motivava, eles estavam todos assim nerds, e eu, bora lá malta, fazia pastéis de nata para toda a gente, passavam-se e coisas assim. Mas eu aceitei, e eles ficaram sem rapariga e ainda hoje não têm miúda. Então eu pensei, o que é que eu faria se não tivesse medo? Na altura eu tinha o meu pai sempre a dizer, tens de fazer isto, faz aquilo, o Guardian é seguro, não sejas parva, não sejas tonta, não sejas sonhadora. Isso desapareceu e eu fui. Então, isto aqui são alguns dados técnicos que eu acho que são importantes para provar o que é que eu estou a dizer. Muitas das mulheres duvidam das suas próprias capacidades e têm medo de falhar muito mais que os homens. Ora, eu passo a vida a falhar, sou um falhanço no amor. Então isso para mim, na parte técnica, na parte de trabalho, sou uma máquina, sou uma craque, ninguém me agarra, eu como os vivos, eu não durmo, se for preciso, eu abdico tudo. Aliás, eu abdiquei da minha família e dos meus amigos para agarrar a minha vida. Infelizmente não tenho uma croque ou uma craque ainda, porque estou sempre a viajar. E aqueles sem expectativas nunca se desiludem, então eu atirei-me à vida sem expectativas nenhumas. Aconteceram algumas coisas que fazem uma pessoa parar para pensar, então eu zero expectativas. Se eu não tenho expectativas, não me vou desiludir. E é assim que eu faço a minha vida e atiro-me a tudo sem expectativas. O que vier é bom. No Guardian eu sentia que as minhas aspirações eram maiores que a minha empresa. Eu gostava já há 3 anos que eu estava a pensar fazer uma escola no Brasil, porque eu comecei a fazer uns workshops no Brasil com a Globo, etc. E senti ali umas conexões. Eles perguntaram se eu queria ir para lá trabalhar. E eu, peraí, não quero totalmente largar o Guardian, mas queria trazer o Guardian para a América Latina. Achava que eles tinham que ter uma presença forte, mas eles... tinham muitas coisas na sua cabeça, então não havia espaço para as ideias da portuguesinha. Ou seja, eu não me sentia reconhecida, apesar de eles me manterem lá, até hoje, se eu pudesse, porque eu dava o litro, eles não reconheciam muitas minhas ideias. Então, o Centro Internacional para Jornalistas é um centro que apoia o jornalismo. Este ano, na América Latina, escolheram 4 pessoas. Então, durante essas férias, eu fiz uma proposta, eu disse, vocês... estão-me a pedir para eu pôr os meus sonhos aqui. Eu tenho sonhos muito malucos, eles escreve. Passei o dia a escrever, sonhos muito malucos, que era lindo isto acontecer. E eles sabem que eles disseram, bora, vem, foste escolhida. Eu tinha imenso medo de ir para a América Latina, pensei, vou largar o Guardian, alta jornal, tipo dos melhores do mundo, tenho alta posição, sou a única designer da minha equipa, a minha equipa faz projetos interativos que toda a gente fala no mundo, vou largar isto, para ir para a América Latina, posso ser morta. A minha sensação da América Latina era corrupção, narcotráfico, mortes, prostituição, etc. E
Na verdade, não estava muito longe disso, mas era muito pior que isso. Mas eu aceitei. Lá os jornalistas dão a vida pelo seu país. Desde que estou lá, desde abril, que foi quando tive que deixar o Guardian, fui para a Costa Rica. Esta é a minha chefe, que eu amo, caso, adoro. É tipo uma irmã para mim. Chama-se Janina Segnini, é a diretora do Departamento de Investigação de La Nación. E o meu objetivo era, ok, eu penso com imagens. Para mim, vocês são escritoras, eu penso com imagens. Eu trabalho com jornalistas para transformar essas informações em imagens que depois a nossa audiência possa consumir. Muito fortemente jornalismo de dados, grandes bases de dados, que hoje em dia está a ser uma grande tendência de jornalismo, porque já não é opinião, são factos e dá para estudar factos ao longo dos anos e prever coisas que possam vir a acontecer. Ela, por exemplo, estudou umas bases de dados e descobriu que não sei quantos políticos eram corruptos. E, na verdade, ela pôs 3 presidentes da Costa Rica na prisão, estudando essas bases de dados. Ela começou a ter escolta policial automaticamente, o relógio desligou-se. Só para controlar. E no dia que ela disse, eu não quero escolta policial, isto não é forma de viver, não tenho medo, venham eles. Levou um tiro na perna nesse dia. Só assim um aviso. Ela já foi convidada para ir para a New York Times, Reuters, etc. Ela diz, eu quero estar na Costa Rica. É aqui que eu sou feliz, também tenho 3 filhos. Então ela nunca desistiu. Eles, na verdade, dão a vida. Quero apresentar outra das minhas grandes amigas, Olga Lucia, é diretora criativa da Ilha Vazia. Há um grande problema na Colômbia que não é só café e narcotráfico. Eles têm paramilitares, têm parapolíticos, têm grupos armados que pegam em populações inteiras as desplaçados, tiram-nos para fazer uma nova cidade, para tomarem conta desses sítios. Ela pegou numa mulher que estava ameaçada, chamada Rosa, fez um projeto Rosa, convidou todos os artistas colombianos para fazer parte, ganhou agora no Prémio Gabriel Garcia Marques, Prémio de Criatividade. E a Janina Segnini ganhou o Prémio de Carreira de Excelência, que normalmente é ganho por pessoas de 80 anos. O Prémio Gabriel Garcia Marques de Excelência. E ela tem 40 e tal. Mas quando não há nada a perder, não se perde o medo. Eu neste momento não tenho nada a perder, tenho só a minha mãe, a minha irmã e a minha família. São totalmente flexíveis, a minha irmã vive na Holanda, portanto a gente vê-se quando vimos a Portugal, ou elas vão lá. E eu queria uma coisa que se chama Chicas Poderosas, que é agora a coisa pela qual eu dou a vida, que eu quero convidar estas chicas todas poderosas para virem lá, e que é mesmo esse ponto. O que é que fazias se não tivesses medo? Na América Latina há imensas mulheres jornalistas, muito boas investigadoras. Muitas delas e deles são mortos. Eu estou neste momento a fazer um trabalho com a Colômbia, com um jornalista na Colômbia que tem guarda-costas sobre todos os colombianos que foram mortos. Mas o meu objetivo é empoderar as mulheres para acreditarem, como todos os vossos discursos, que podemos e que temos essa coisa especial, que a inteligência emocional muito forte e que somos boas para lidar com pessoas e que temos que acreditar em nós próprios. E se não formos nós a quebrar as nossas próprias barreiras, quem é que vai ser? Portanto, já a sociedade já nos impõe muitas barreiras, porque é que vamos ser nós a dizer eu não vou poder fazer isto? Por exemplo, a HP lançou foi um comunicado interno a dizer que quase 100% das mulheres só se candidatam a um trabalho quando têm os pontinhos todos de pré-requisito para trabalhar lá. Os homens, se tiverem 6 out of 10 desses pontinhos, candidatam-se. Nós temos que mudar um bocado a nossa atitude e não nos levarmos tão a sério e pensar que tenho que ter todos os pontinhos, porque senão não vou conseguir. Não, temos que... Sim, eu, por exemplo, tenho 2 pontinhos, vou, e os outros 8 eu vou arranjar lá. No Guardian foi assim, sabia lá o que é que eu ia, nunca tinha trabalhado num jornal, dão-me uma oportunidade destas, não vou largar. E então, para não pensarmos que temos que ter todos os pontinhos, as coisas acontecem, desenvolvem-se e muitas vezes nos nossos próprios trabalhos ou nos nossos próprios projetos ou na nossa vida, aprendemos a como é que vamos fazer essas coisas que pensámos que não íamos conseguir fazer. Eu estava a dar uma masterclass. A única coisa que o Guardian me deixou foi fazer masterclasses, porque eu adoro passar estas mensagens e todo o trabalho que eu fiz, que eu tenho aprendido, eu quero passar esta mensagem para mais gente poder fazer, porque graças ao meu chefe que me ensinou tudo, eu estou aqui hoje a falar com vocês do meu trabalho. Ou seja, eu devo imenso. E então eu acho que isto deve-se replicar e toda a gente deve aprender o que sabe uns aos outros. E estava nesta masterclass e uma das minhas alunas era uma senhora aí dos seus 60 anos que queria aprender a fazer visualização de dados, que trabalhava na United Nations. E eu estava-lhe a dizer, ela assim, mas agora vais para a América Latina, o que é que vais fazer? E eu, bem assim, eu não sou feminista, mas eu quero criar um movimento de mulheres para ajudar as mulheres a serem melhores. Ok, terminou a aula, ela levantou-se e virou-se para mim. Tu és feminista. E não há nada de mal nisso. E eu, ok,
Ou seja, agora hoje em dia digo, eu sou feminista. Eu não queria ser, era fundamentalista, porque eu acho que não quero relações só com mulheres, quero que haja um balanço de mulheres e homens, acho que isso é importante. Como eu estava a dizer, eu acho que as mulheres superam os homens na inteligência emocional, e isto não sou só eu que digo, li num review da Journal of Personality and Social Psychology, e é verdade, eu no Guardian, eu dava-me bem com toda a gente queria trabalhar comigo, os meus colegas eram trombudos e estavam ali tipo, só a fazer a deles. Aquela parte da inteligência emocional que nós, as mulheres, temos mais pachorra. E tipo, na América Latina, todas as pessoas com quem eu tenho comunicado, com quem eu tenho trabalhado, ficam meus amigos. Por isso é que eu quero mesmo que nós façamos esta comunicação, porque eles adoram Portugal. E acho que isto é tudo a nossa parte emocional. Eu acho que não é só se calhar ser mulher, é ser portuguesa também. O meu maior orgulho na vida é ser portuguesa, não há nada que eu mais me orgulho, e isso abre-nos muitas portas, nós somos umas pessoas muito porreiras. E os melhores líderes normalmente são humildes, acho que o português cá em Portugal muitas vezes é nariz empinado e sou diretora desta agência, não sei o quê, mas quando saímos somos todos piá baixinho, porque pensamos que os outros são melhores que nós. Temos essa atitude, todos os meus amigos portugueses que estão fora é tipo, eu venho para aqui com calminha porque os outros são muito melhores que eu. Temos muito essa sensação e eu sempre tive essa sensação, ainda hoje tenho. Ainda hoje sinto essas coisinhas, tipo, porque é que as pessoas batem palmas? Mas, na verdade, é que se nós dermos o coração, é que o que vocês falaram foi exatamente coisas que eu acredito muito. As coisas acontecem. E o que eu quero acabar lá na América Latina é esse medo de falhar. Eles têm um medo enorme de falhar, mas se nós aprendermos a aprender com os nossos erros e nos permitirmos falhar, vamos aprender muito mais. Eu acho que o escritor é toda a soma das suas experiências. Eu não sou escritora, mas sou comunicadora visual, estou a ganhar experiências. Não quero dizer que seja muito melhor por isso, mas sinto que sou a melhor pessoa, sinto que entendo muito mais os pontos de vista das pessoas e sinto que posso ser um termo de conexão. Por exemplo, tenho muitos amigos no New York Times, no Washington Post, National Public Radio, etc. O que eu estou a fazer é pontes com esses jornais muito bons, muito importantes, que são reconhecidos mundialmente, trazer essas pessoas para ensinarem na América Latina. Isso é que é o projeto Chicas Poderosas. Também quero fazer cá em Portugal, a Deutsche Welle quer que eu faça em Berlim, ou seja, isto já se está a espalhar e basicamente nós temos que fazer um leverage das mulheres, temos que ser todas a acreditar. É que se não acreditarmos em nós próprias, temos que ser nós primeiro a acreditar para os outros acreditarem e para nós nos tomarmos em sério. Antes de acabar, queria dedicar isto à minha chica mais poderosa do mundo, a minha mãe, que se não fosse ela que eu não estaria aqui. A sério. Se não fosse a minha mãe, eu estava assim, tão flat como este tapete. E esta é a frase que hoje em dia eu me sigo, que não fui eu que inventei, mas não soava muito bem em português, por isso eu deixei em inglês. Lead me, follow me or get out of my way. É tudo, muito obrigada.